Meu Deus, não fazem isso. O tema, o secretário da Defesa dos Estados Unidos visitou esta semana Angola. Entendes haver aí algum objetivo inconfesso, nomeadamente tentar afastar a presença da China ou puxar Angola para o lado dos Estados Unidos contra a Rússia? Bem, eu não sei se são necessariamente... Não, mera visita não há e não são necessariamente objetivos inconfessos. Portanto, é preciso ter em conta que esta visita ocorre numa altura em que, como nós vemos, o cenário mundial movimenta-se com novos... Temos as tais crises geopolíticas, o cenário mundial vai se realinhando com novas perspectivas também geoestratégicas, portanto, não é uma visita qualquer, não é uma visita inocente, é a primeira vez que nós temos um secretário da Defesa dos Estados Unidos em Angola, não é? Agora, é evidente que tudo isso tem um histórico, só que o aspecto, digamos, mas se calhar relevante que eu diria, é que esta visita do secretário de Defesa dos Estados Unidos e as declarações atreladas, digamos assim, que nós ouvimos do embaixador dos Estados Unidos em Angola, mostraram, como eu gosto de dizer, a face bizarra do realismo, do pragmatismo na política, não é? Mostraram a parte... digamos, a imoralidade do pragmatismo na política, não é? Porque eu ouvi o embaixador dos Estados Unidos dizer que Angola e os Estados Unidos são países que defendem os mesmos valores. Bem, isto é uma heresia, não é? Eu acho que isso até chega a ser uma ofensa ao povo, independentemente dos problemas que os norte-americanos tenham, mas eu acho que isso chega a ser uma ofensa uma ofensa ao povo americano, não é? E lá está, por isso é que eu digo, quer dizer, que esta visita mostrou um bocadinho, de resto, a imoralidade do pragmatismo. É evidente que as relações internacionais são feitas essencialmente, são baseadas essencialmente no pragmatismo, não é? Cada um defende os seus interesses na melhor forma que pode, e os Estados Unidos sabe fazer isso melhor do que ninguém, como é evidente. Usando todas as práticas possíveis e impossíveis. O histórico dos Estados Unidos nesta matéria é o mais provavelmente sombrio que há. Não é? Mas o secretário da Defesa, apesar de não ter falado diretamente para Angola, deu alguns puxões de orelha a países. Sim, não, mas aquilo não tem importância nenhuma. Deixa-me que eu te diga o seguinte, Sueli, em 2018, esta reflexão toda é para mostrar a tal questão da imoralidade do pragmatismo, não é? Do lado imoral, do lado bizarro. Em 2018, este é um exemplo muito recente, foi assassinado na Turquia, em Istambul, um proeminente jornalista saudita, Jamal Khashoggi, na embaixada saudita, no consulado saudita em Istambul. Em 2018, 2 anos depois, Joe Biden estava em campanha eleitoral e classificou o príncipe herdeiro do trono saudita como um pária, não é? Acusando-o de estar diretamente envolvido no assassinato de Jamal Khashoggi. É preciso lembrar que Jamal Khashoggi era colunista do Washington Post, portanto um jornal dos mais importantes dos Estados Unidos, e inclusivamente ele chegou a aventar a hipótese de se aplicarem sanções a Mohammed bin Salman por causa do tal envolvimento, digamos assim, no assassinato de Jamal Khashoggi. O que é que nós vimos em 2022? Os Estados Unidos aí começou a conhecer níveis inflacionários nunca antes vistos, não é? Que eram comparados à inflação dos últimos 40 anos, por causa das pressões provocadas pela guerra na Ucrânia e as sanções aplicadas à Rússia. O que é que nós vimos? O que é que Joe Biden foi fazer? Foi ajoelhar-se perante Mohammed bin Salman, certo? O tal pária, o tal assassino, o tal isto, quando foi necessário colocar o realismo mas a política não é assim mesmo. Mas isso que eu estou a dizer, aquilo que eu está ao lado, mas não, isso não deixa de ter uma dimensão de imoralidade. Este pragmatismo não deixa de ter uma dimensão de imoralidade, porque
Ontem era o pária, era o assassino, não é? Hoje precisamos, porque estamos aqui internamente, isso está tudo, permita-me aqui usar o termo, está tudo lixado. Não, agora este senhor, bem, pronto, vamos lá tentar promover a cooperação, não nos vamos deixar, é importante falar de fazer a pressão para que aqueles países particularmente do Golfo pudessem aumentar a produção de petróleo, de modo a criar pressão nos preços, no sentido para que os preços baixassem, não é? O tal pária, o tal assassino, etc. E o que vimos aqui também um bocadinho, não é? Portanto, ouvirmos uma heresia desta dimensão. Porquê? Porque o que é que está a acontecer neste momento em África? Nós temos... os principais países africanos estão a fazer um alinhamento diferente do ponto de vista do posicionamento geopolítico e geoestratégico. Nós temos a África do Sul, como nós sabemos, dentro dos BRICS. O Egito vai entrar no próximo ano, dos países mais importantes do continente. A Etiópia, que é o segundo país mais populoso da África, mais de 120 milhões de habitantes, só atrás da Nigéria, entra no próximo ano. A Nigéria, que, digamos, forma aquele trio, Nigéria, Egito, África do Sul, que serão as potências mais importantes do continente, a Nigéria formalizou, embora não vai entrar, formalizou a intenção de entrar nos BRICS. Aliás, a Nigéria só não entra porque não houve consenso entre os membros, digamos, fundadores, digamos assim, porque se dependesse da China, toda a gente tinha entrado, os 20 países que formalizaram pedidos tinham entrado no próximo ano. Portanto, e os Estados Unidos estão um bocadinho a correr, digamos, atrás, não é? Estão um bocadinho atrás do prejuízo, não é? Vendo em Angola, depois claramente, não pode contar naturalmente com a África do Sul para esses alimentos. Sabemos que a África do Sul, o apoio expressivo, claro, que tem demonstrado em relação à Rússia, por exemplo, no alinhamento da guerra na Ucrânia. E o que está a acontecer é que nós temos uns Estados Unidos que está um bocadinho atrás do prejuízo, corre atrás do prejuízo. E o receio que se coloca aqui é que nós não sabemos se as respostas que nós estamos a dar, eu pelo menos tenho dúvidas que as respostas que nós estamos a dar respondem mesmo ao interesse nacional. Porque nós estamos a ser forçados para um certo caminho que, do ponto de vista histórico, digamos, não nos é habitual, sobretudo depois do alcance, do alcance da paz, essencialmente. Angola tentou definiu uma política do ponto de vista da relação com os seus parceiros externos do máximo equilíbrio possível. Não é? E nós tivemos o Presidente João Lourenço a dizer, bem, nós temos que evoluir, ele usou a expressão, que nós temos que fazer o upgrade, porque só temos técnica soviética e o parceiro ideal para redefinirmos, reestruturarmos as nossas forças armadas são os Estados Unidos da América. Numa altura em que o mundo está a olhar de facto para a China como sendo o próximo líder global, de facto, não é? E com este bloco que está a ser criado a nível dos BRICS, portanto é eu não sei... errada. Eu tenho muitas dúvidas que estejamos a fazer a escolha certa. Tenho muitas dúvidas que estejamos... É verdade que... E esta história do alinhamento, esta história das democracias, isso é tudo uma pimpa. Por isso é que eu fui buscar estes exemplos muito práticos, para mostrar que a democracia só interessa aos Estados Unidos quando os seus interesses não estão, de alguma maneira, em causa. Não é? Quando os seus interesses estão em causa, não interessa se é democracia, se é a maior ditadura do mundo, se são assassinos, não interessa. Mas a política dos Estados Unidos sempre foi assim. Nós podemos recuar para o século XX, para o século XIX, os Estados Unidos sempre foi assim. É o país que mais invadiu, pelo menos na história moderna, é o país que mais invadiu territórios estrangeiros, não é? Sempre a proteger os seus interesses. É o país provavelmente que mais apoiou, digamos, ditaduras. Se nós olharmos, por exemplo, o que aconteceu na América do Sul com a chamada Operação Condor na década de 70,
em que até chegaram a morrer figuras proeminentes, lideranças proeminentes na América Latina. Portanto, e foi uma operação, como toda a gente sabe, liderada pela CIA e pensa-se, não é, orquestrada pelo então secretário de Estado Kissinger. Portanto, os Estados Unidos têm uma relação, digamos, pragmática, não é? Como de resto todos os países têm. A conversa da democracia é balela. Democracia é só quando interessa dizer, não é? Quando não interessa dizer, não interessa dizer. Desde que os seus interesses estejam em causa, não importa se é democracia, se é... Portanto, esta conversa de que estamos... isso é conversa, esquece, isso não é isso. Eu não acredito que hoje existam pessoas que caiam nestas armadilhas, não é? E nós tivemos exemplos muito práticos. Eu não me lembro, francamente, desde que Angola estabeleceu relações com os Estados Unidos, ouvir tanto disparate de um embaixador norte-americano como temos ouvido do atual embaixador. Não é? O embaixador norte-americano disse que Angola e os Estados Unidos, quer dizer, têm os mesmos valores, quer dizer, isto é uma heresia, isto é qualquer coisa. E é por isso é que eu digo, é o tal lado imoral do pragmatismo, não é? É que como estamos a correr atrás do prejuízo, tudo vale, não é? Até dizer que Angola provavelmente é das democracias mais avançadas do mundo. Portanto, o meu receio... Mesmo antes dos Estados Unidos virarem os olhos para os países africanos, pelo menos desta forma, o embaixador norte-americano sempre teve um posicionamento meio... Mas esta tentativa, este alinhamento com os Estados Unidos não está a começar agora, atenção. Não é? O presidente João Lourenço já esteve nos Estados Unidos a fazer um pedido formal para que os Estados Unidos assumissem a liderança da reestruturação das Forças Armadas angolanas, que neste momento ainda, digamos, estão submergidas, completamente atoladas na tal doutrina e na técnica russa, como chamou o próprio presidente soviético. Ela usou o termo soviético, não é? Como referiu o próprio presidente. E eu repito, os receios que eu tenho, e eu estou a escolher as palavras como propositada. É evidente que quem está no poder, o Presidente da República, tem competências, ele define nos termos da Constituição, ele tem competências para definir e para conduzir o país do ponto de vista da política externa, mas eu tenho efetivamente receios de que poderemos não estar a fazer as melhores escolhas, não é? Porque estamos aqui a fazer alinhamentos claros que eventualmente poderão custar-nos algum preço, porque nós, em termos históricos, quais poderão ser as consequências são as mais variadas, Soli, porque tu quando tens a possibilidade de ter uma parceria, por exemplo, win-win com uma China, não é? E tu comprometes uma relação com um país que está claramente identificado como sendo o próximo líder, pelo menos do ponto de vista económico, não é? É natural que tu percas eventuais possibilidades de ganhos de natureza essencialmente económica. E repara que nós estamos a falar, isso aqui é um aspecto muito importante, nós estamos a falar de países, os BRICS, ao contrário da chantagem, muitas vezes, porque os Estados Unidos é um país altamente chantagista, não é? Os BRICS, liderados essencialmente pela China, têm mantido uma relação muito mais pragmática e muito mais virada para a questão económica, sobretudo com estes países mais pequenos que vão sendo envolvidos. Meu amigo, eu tomo lá, da cá. Tomas isto, da cá. Se o teu país tem um regime mais ou menos isso, bem, esta é uma conversa que vocês lá dentro hão de se ver. O que nós temos pensado é que os Estados Unidos pensam, o que às vezes se dá a entender, é que os Estados Unidos pensam diferente, mas é mentira. Os Estados Unidos pensam exatamente da mesma forma. Só falam em democracia quando interessa. Não, o discurso é diferente. É um discurso, nós temos os valores, não sei o que tal, mas isto são valores democráticos lá dentro. Do ponto de vista da relação externa, democracia só interessa quando os seus interesses não estão postos em causa. E eu repito, o meu receio aqui é que eventualmente não estejamos a fazer as melhores opções. Não sei se não estamos aqui a responder a uma agenda do outro e os nossos interesses eventualmente não estarão a ser suficientemente acautelados. Acorda cedo, põe o pé na estrada, deixa o filho em casa com uma vontade de voltar para casa. Quando chega a praça,